No programa de hoje, vamos conversar com o Celso Feres Júnior. Ele é membro do Ministério Público de Contas e conosco vai conversar a respeito de um projeto muito importante, que é um projeto que trata do combate à corrupção. Com ele, vamos falar sobre o Foco São Paulo. Ele é coordenador do Foco. Vamos conhecer o que é esse movimento e como é que ele se desenvolve no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Celso, ao nosso Espaço Cidadão. Boa tarde, Robson Carvalho, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite. Falar de combate à corrupção é sempre um prazer, sempre uma alegria por tentar transmitir algumas pequenas coisas que possam realmente tentar levar esse país a um lugar melhor, né, por meio de medidas de combate à corrupção. Sem dúvida. Para que seja bem empregado o nosso dinheiro público, né? Doutor Feres, e uma pergunta que já lhe faço inicialmente. De fato, a prática da corrupção é nociva, né? A própria república, a democracia, isso é absolutamente indiscutível. E aí vem uma primeira pergunta que é o seguinte: é possível combater a corrupção de maneira a não acabar ferindo também a própria democracia e as instituições? Naturalmente, é para isso que as leis são feitas, né? Na verdade, o combate à corrupção ele deve ser feito dentro da legalidade, não é por mecanismos ou ferramentas a látera, ao arrepio da lei, né? O combate à corrupção deve ser feito com mecanismos, instrumentos permitidos pela lei, em conformidade com a Constituição, né? E essa é a grande mágica, como citou na minha apresentação, do Fórum de Combate à Corrupção, no caso do Estado de São Paulo, que tem a honra de coordenar os trabalhos nesse exercício de 2020. Né? A Secretaria Executiva é rotativa entre as instituições que participam, né, do Fórum, e o Fórum ele veio justamente ao encontro do que você disse, de debater ideias, né, principalmente debater ideias, para que surjam realmente questões, novidades, meios e mecanismos, né, das instituições combaterem de uma maneira mais eficaz a corrupção, mas isso sempre no ambiente do Estado de Direito. Né? Isso, sim, o próprio Estado Democrático de Direito, inclusive, né? Exatamente. Hoje, a própria concepção de democracia hoje ela passa por a observância das leis do Estado de Direito. Não tem mais é difícil você ter, não tem, elas são uma simbiose, né? Então, você hoje essas medidas, principalmente facilitadas por meio do uso da tecnologia da informação cada vez mais presente no dia a dia, acabam surgindo muitas ferramentas que realmente estão de acordo com a lei, com a Constituição, mas otimizam o trabalho na busca, no combate, né, da corrupção e da lavagem de dinheiro. Doutor Feres, e essas ferramentas que nós temos hoje, elas acabam facilitando o rastreio do próprio desvio de recursos públicos, né? Isso tem sido utilizado pelas instituições ou ainda nem todas elas estão conseguindo adotar ou aderir a certas tecnologias que permitem cruzamentos de dados e determinadas formas de investigação? Veja só, Robson, é muito curiosa, muito boa a sua pergunta, porque cada instituição tem uma realidade orçamentária. E o desenvolvimento de ferramentas, muitas vezes, cada um no seu próprio quintal, às vezes é muito custosa para o orçamento e para o recurso público. Então, justamente, trago até a ideia do Fórum de Combate à Corrupção. Nós temos o Fórum, só para fazer uma breve à parte, né? O Fórum ele surge justamente com essa ideia, né, de compartilhar informações, mecanismos e ferramentas, informações e, vamos dizer assim, meios de se apurar eventual ato delituoso, né, de corrupção, de lavagem de dinheiro. Ela surge nesse contexto porque não há hierarquia entre as instituições participantes. Né? Hoje, no Estado de São Paulo, são 34 instituições. E o Fórum ele surge, né, ao espelho da ENCLA, que é vamos dizer assim, o seu congênere no âmbito nacional. Então, no seio do Fórum, hoje nós temos 8 ações, divididas em 8 ações, que elas se modificam anualmente, né? Por exemplo, né, tem a ação voltada para o combate à corrupção eleitoral,
ou você tem, por exemplo, a maneira como a ação voltada para a facilitação do compartilhamento de dados entre as instituições participantes, porque o crime é organizado, as instituições do Estado não são organizadas. Então, pô, veja só, você... Precisam se articular muito mais. Exatamente. E como fazer isso, né? Como fazer? E sem que haja melindres ou busca ou disputa para o poder, quando, na verdade, a atuação conjunta ela só vai beneficiar a própria sociedade. Então, você tem instituições, por exemplo, às vezes de um fato, né, criminoso, o Tribunal de Contas tem competência para apurar as contas, o Ministério Público Estadual tem a questão do criminal, tem a questão da improbidade, tem a questão eleitoral. Então, são várias instituições apurando um único fato, com repercussão em várias áreas, tem essa área administrativa. Então, somar esforços, se coordenar e se organizar para haver melhor esse enfrentamento. Então, como estava dizendo, você tem diversas ações, né, e uma delas, até vou citar como exemplo, que é o fomento, né, a articulação institucional e a atividade de inteligência dos órgãos. Então, você desenvolve ferramentas de tecnologia de informação, às vezes em conjunto, né? Isso barateia, né? Às vezes, muitas delas, por exemplo, na nossa última reunião plenária até, trouxemos uma ferramenta aberta, né? Sem custo para nenhuma instituição, mas às vezes as pessoas não saberiam da existência dessa ferramenta e que ajuda realmente a cruzar dados, informações públicas, né? Que estão aí, né, disseminadas na internet, e isso facilita o que antigamente você tinha aquele investigador, aquela apuração com a folhinha, ia lá atrás da folhinha anotada, cadê a folha de papel? E hoje você potencializa isso com milhões de folhinhas são analisadas vamos dizer, folhinhas entre aspas, analisadas pela ferramenta. Então, isso é muito interessante, isso otimiza. Na Há um verdade, compartilhamento. e grande parte hoje já se pode compartilhar, tornar público, né, por uma questão de transparência também, porque mundialmente a transparência deve ser a principal ferramenta que ajuda no combate à própria corrupção. Não tenho dúvida disso, e isso é já foi uma ação, hoje já não é mais, logo que surgiu a Lei de Acesso à Informação, né, lá em 2012, 2013, teve uma ação no fórum, né, para tentar implementar com mais força essa lei nas unidades gestoras do Estado de São Paulo. Inclusive, o próprio Ministério Público de Contas teve a iniciativa, né, de apurar diversos municípios, tentar fomentar, tentar forçar, né, a aplicação da lei pelos gestores municipais, estaduais, né, porque a transparência é fundamental, né? E se você pegar os Estados Unidos há 100 anos atrás, era um dos países mais corruptos, né? Então, o que foi feito lá? Foi feito o quê? O fortalecimento das instituições de controle e transparência total. Essa simbiose ela é benéfica para a sociedade. Naturalmente, tudo sobre ao comando da Constituição e das leis, né? Nada ao arrepio. Exato. Estamos conversando com o Dr. Celso Matuque Feres Júnior, aqui no nosso programa Espaço Cidadão, ele que é membro do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e coordenador do FOCO, esse Fórum de Combate à Corrupção, exatamente no Estado de São Paulo, que articula todas essas instituições, né? São mais de 30 instituições. E eu gostaria de lhe perguntar, existe entre essas instituições alguma delas que, por exemplo, cumpra a função do que seria no plano federal equivalente ao que é o COAF, por exemplo, né, que era um órgão muito importante que, infelizmente, o atual presidente da República, o próprio Bolsonaro, que se propunha a enfrentar cada vez mais a corrupção, acabou com este órgão, né, tentando remodelar. Isso me parece que causou, no plano federal, um grande prejuízo. No plano estadual, existe algum órgão que tem algum tipo de função semelhante, doutor Celso? A parte das questões políticas, que normalmente a gente é técnico, né? A gente trabalha com o aspecto técnico, né? O Congresso aprova a lei, o técnico cumpre a lei, né? E, na verdade, não tem. É interessante que no Fórum de Combate à Corrupção não existem só instituições estaduais. Você tem as congêneres federais, por exemplo, a própria Polícia Federal local participa, a Receita, a Procuradoria, a Receita Federal,
COAF também participa, a FEBRABAN, por exemplo. Então, você tem congêneres, os federais, que têm as superintendências locais, eles participam do Fórum São Paulo também, pelas suas chefias respectivas locais, né? E diferente do ENCLA, lá normalmente participa a unidade, a chefia da cúpula da instituição federal. Aqui participa as chefias locais, porque a atuação é no próprio território aqui, né? Então, esse fórum, essa disseminação o compartilhamento de informações, a integração, que é o grande objetivo do fórum, né? Isso ocorre também com as unidades federais aqui. O próprio Tribunal de Contas da União participa do fórum aqui local também. Então, há essa simbiose, né? No COAF não há um congênero estadual, né, nessa linha, pelo menos que eu conheça, né? Salvo alguma atividade de inteligência no âmbito da Secretaria da Fazenda Estadual, né? Há as atividades de inteligência, né, nas instituições de Polícia Civil, Polícia Militar, o próprio Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público de Contas, nós temos uma unidade de inteligência. Então, há a própria ação, que é o fomento à atividade de inteligência dos órgãos, é justamente com essa ideia, com essa perspectiva de trabalhar com informação, trabalhar melhor a busca da informação, né? É nesse sentido. Doutor Celso, e no âmbito estadual, a gente pensando no estado de São Paulo, como é que funciona na prática essa integração entre as instituições, esse compartilhamento de informações? Ele se dá no momento em que há reuniões, discussões e debates, e um passa informações para as outras instituições, ou existe, digamos assim, alguma ferramenta tecnológica onde lá se faz, digamos, upload de informações e os demais órgãos conseguem ter acesso para fazer esse cruzamento de dados e rastreio de informações necessárias para que cada um possa desempenhar seu trabalho? Sim, como eu mencionei, nós trabalhamos com a perspectiva de 8 ações, né, no Fórum de Combate à Corrupção aqui do Estado de São Paulo, né, que variam entre capacitação, né, a capacitação de servidores, agentes, pelo levantamento de informações de casos concretos, e a capacitação gira em torno das unidades que participam dessa ação específica. Ela vai transmitir esse conhecimento que é elaborado nessa ação, né, para aquela instituição, para a respectiva instituição, né, que ela participante. Ou são ministrados cursos, né, programas em conjunto, cartilhas em conjunto, com o intuito de orientar, enfim. Porque a corrupção ela é tratada sobre dois aspectos. O voltado para a própria administração, a corrupção do servidor, e a corrupção, né, de grupos econômicos, enfim. Então, o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, o nosso fórum tem esses dois focos, né? A orientação de gestores, a capacitação de servidores públicos, para que se evite isso. Você tem o estímulo às atividades de inteligência, ou desenvolvimento de ferramentas, ou compartilhamento de informações, né, para que se possa identificar. Por exemplo, na última reunião plenária, a gente teve uma apresentação da JUSCESP, né, da Junta Comercial, que é o registro das empresas sobre a necessidade do compliance naquela instituição, porque é onde se identifica muitas fraudes, grupos econômicos fraudulentos, né, que o grupo econômico fraudulento é aquele que gera prejuízo à administração pública, ao erário, né, Muito e daquilo enriquece. que está no contrato social de determinadas empresas não condiz absolutamente com a realidade, né? Exatamente. E hoje as ferramentas de informática permitem o cruzamento de tudo, né? E o que é ir trabalhando um dado que é público, não é um dado que é sigiloso. Então, o compartilhamento das informações entre instituições, muitas vezes não é a informação específica, porque, por vezes, ela pode estar protegida por um sigilo fiscal, por exemplo. Mas o que se permite é compartilhar os mecanismos de se buscar essa informação. Quando ela é pública, existe a disponibilização da informação. Quando ela já é pública, não há nenhum óbice legal à sua divulgação, né, ou ao seu compartilhamento, ou quando ou já existem processos em curso, enfim, né, quando é possível compartilhar, compartilha-se. Quando não há uma troca de informações para se buscar o melhor caminho, mais célere para se trabalhar e para se alcançar aquele dado que é indispensável para a instituição de controle, ou para aquela instituição, enfim, para o controle interno, e aonde se quer chegar na busca do fato da corrupção.
Doutor nesse Celso, sentido. qual é o tempo de atuação que nós já contabilizamos do Foco em São Paulo? O Foco ele foi instituído em 2013. Ele foi instituído em 2013. 2013 e vem trabalhando com ações, informações, né? E nesse sentido, uma ação, por exemplo, que resultou, são vários trabalhos importantes, né, que surgiram do Foco, né? Por exemplo, desde o Exatamente, eu fiz a estímulo. pergunta de há quanto tempo, né, já está funcionando, né? Que pela sua resposta são 7 anos, né? Vai caminhar para 8 anos de atuação. E justamente eu gostaria de conhecer, né, quais são, digamos, as principais conquistas, os principais avanços, fruto O do fórum, trabalho que você desenvolve. o fórum ele não tem nenhum poder, ele é um fórum, é um local de debate de ideias, não há hierarquia, não emite determinações, né? É um trabalho que se vai pelo convencimento, né, das Isso. próprias instituições, das chefias das instituições. Por exemplo, então, sai uma medida interessante, uma lei nova, o fórum ele tem a função de exortar o gestor, nós comunicamos os gestores, olha, observa essa lei, vamos cumprir, ele faz um trabalho nesse sentido. Por exemplo, a criação das varas especializadas em lavagem de dinheiro. O Foco atuou, na época, junto ao Tribunal de Justiça, para que fossem criadas realmente as varas, as delegacias especializadas, né, fruto do trabalho do Foco. Esse ano, por exemplo, né, nós temos uma ação específica que é fomentar medidas no combate à corrupção eleitoral, né? A sexta ação, que ela é coordenada pelo Ministério Público do Estado, desenvolveu como se fosse não uma cartilha, mas uma carta de intenções para que fossem com medidas que fossem observadas pelos partidos, adesão voluntária, né, para que fosse propiciado maior transparência no uso de recursos públicos, porque a eleição esse ano só com recurso público. Então, para que fosse realmente dada maior transparência, maior lisura na utilização dos recursos, né? Não foram todos os partidos que foram signatários. Esse é um exemplo, né, de uma ação. Nós já tivemos, por exemplo, uma ação muito interessante que gosto muito, né, que nesse ano não está entre as ações, mas deve voltar para o ano que vem, que é o estímulo, né, ao desenvolvimento, ao estímulo a você disseminar a cultura da anticorrupção, da ética nas escolas. Né? Porque você pega, por exemplo, qualquer jovem de Até hoje... porque passa por um processo educativo também, né? Então, Exato, é bem exato, importante. exato. Sendo para o nosso telespectador que quem acompanha a entrevista pela Band, a entrevista fica por aqui. Mas a entrevista vai continuar e você pode assistir no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão, e a gente espera você lá.